Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br, seu portal de notícias. Após a repercussão da morte da menina Thalita, a Polícia Civil resolveu conceder entrevista coletiva à imprensa sobre o caso. A menina foi colhida pelo policial militar Leonardo e, segundo testemunhas, ele estaria embriagado em alta velocidade e teria tentado desviar do fotossensor pelo acostamento quando atropelou a garota. Os delegados de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, Dr. Tenório Brito e Levi Leal, estão acompanhando o caso e falaram sobre o atual momento da investigação. O flagrante. O inquérito policial ele se iniciou da forma correta, como foi apresentado aqui, que foi através de uma auto de prisão em flagrante. Como você bem falou, a ocorrência foi pela manhã. A identificação do condutor do veículo e a apresentação e a consequente apresentação dele nesta delegacia só se deu depois das 13 horas. Tá certo? E ele nos foi apresentado aqui na delegacia, não foi nem pela composição que realmente o prendeu, que realmente fez as primeiras diligências. Tá certo? Quem fez as primeiras diligências tinha sido um policial da Polícia Militar, um cabo da Polícia Militar, que foi o condutor realmente e que ele estava fora, já na sua folga, fora de serviço. Então, o condutor foi apresentado aqui na delegacia, o condutor do veículo foi apresentado na delegacia, e a delegada foi diligente para mandar localizar esse cabo, tá certo? Que estava já de folga. Somente por volta das 16 horas foi que o cabo foi localizado e ele veio aqui à delegacia. Quando ele foi ouvido, ele falou que teria 2 testemunhas oculares, do fato. A doutora delegada, com a cautela que lhe é peculiar, tá certo? Achou por bem não colocar outros policiais militares como testemunha, aquele policial que ia dizer, por ouvir dizer, eu ouvi dizer que foi isso. Não, ela achou prudente ir atrás dessas 2 testemunhas oculares para que elas fossem ouvidas, como de fato foi feito. Ela foi atrás, localizou-se essas 2 testemunhas oculares e trouxeram para a delegacia. E só então o flagrante foi formalizado. E digo mais, dentro do prazo previsto na lei. Então não houve nenhuma anormalidade nisso, de forma nenhuma. O teste do bafômetro. Um condutor, ele é submetido ao teste de alcoolemia quando há suspeita de que ele realmente estava embriagado ou sob efeitos de álcool ou outra substância entorpecente. Tá certo? Para você ter uma ideia, a hora que o rapaz foi apresentado aqui nessa delegacia, como eu falei, foi depois das 13 horas. O flagrante foi ser realizado por conta desses fatores que também nós falamos aqui, já por volta depois das 16 horas. Tá certo? Então, em nenhum momento a doutora delegada percebeu qualquer sintoma de embriaguez alcoólica. No entanto, ela deveria indagar, como de fato indagou formalmente, ao condutor, ou seja, aquela pessoa que deu voz de prisão ao condutor do veículo. Se no momento, por mais que tenha sido o fato, tenha nos sido apresentado aqui depois das 13 horas, mas se no momento da abordagem policial, se ele se encontrava ou não com sintomas de embriaguez alcoólica. E o condutor disse expressamente nos autos, está aqui no auto de prisão em flagrante, que ele não apresentava. Então, a delegada não tinha por obrigação submetê-lo de forma nenhuma ao exame de alcoolemia. Em primeiro lugar, ele não está obrigado a se submeter ao exame bafômetro. Em segundo lugar, não está obrigado a se submeter ao exame de sangue. Quem poderia, e a lei diz isso, em havendo essas recusas, seria o exame testemunhal. E a única testemunha que poderia ter seria o policial que o prendeu. E o policial que o prendeu disse que ele não estava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. Depoimento do acusado. Não, de forma nenhuma. Dificulta um pouco a questão da ultimação da investigação. Aquilo que poderia ser ultimado de uma forma mais breve, tá certo? Aumentou um pouquinho, por conta disso, até porque ele não é obrigado a falar realmente. Hoje, o interrogatório, embora seja até um meio de defesa, e é um meio de defesa para o acusado, mas ele não está obrigado a ler, porque ele é albergado pela Constituição Federal. E ele utilizou-se desse direito. Possível dolo. Nós estamos fazendo a análise do conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime, ele é tripartido. Nós temos um fato típico, um fato antijurídico e um fato culpável.
Então, as primeiras informações que foram levadas para ser formalizado o auto de prisão em flagrante foi adequado tipicamente a um homicídio culposo. Um homicídio culposo, agravado, tendo a pena agravada pela omissão de socorro, o seu parágrafo único, inciso 3º. Então, esse é a tipificação dada pela doutora Cícera, e essa é a tipificação que desenrola-se um inquérito policial. Porém, nos cabe fazer, durante esses 10 dias que nós temos esse tempo, juntar todos os elementos de informações necessários para verificar se há, dentro do nexo de casualidade apontado, alguma teoria que faça com que seja ratificado tudo o que foi feito durante o flagrante ou que possa haver uma nova classificação. Nós temos esse prazo de 10 dias, estamos ouvindo aí para mais de 10 testemunhas, temos a prova pericial que ainda não nos foi entregue, o perito também tem o seu prazo para nos fazer a remessa desse laudo, e nós não vamos ser precipitados em dizer para a sociedade qual é o final da investigação. Só podemos dizer no momento que a tipificação que foi dada no início do procedimento é com esta que nós estamos trabalhando. Elementos para o dolo. Com a conclusão dessa perícia, comprovar que esse veículo, por exemplo, vinha em alta velocidade, colheu a menor no acostamento numa tentativa de desviar da lombada eletrônica. Se aparecerem, porventura, imagens que comprovem isso também de circuito interno, como também testemunhas que nos depoimentos afirmaram isso, essa tipificação muda do culposo para o doloso? Veja bem, nós temos 10 dias para responder todas essas perguntas. O Ministério Público, se tiver com o indiciado solto, tem 15 dias para responder essa pergunta. Ficaria muito difícil, leviando de minha parte, resolver ela em menos de 5 segundos. Então, eu não vou dar essa resposta. Eu vou agir de forma prudente, não precipitada, e não vou deixar a sociedade aguardando algo dentro de uma entrevista. Não vou fazer assim. Vou dizer que a polícia está trabalhando de acordo com a legalidade, de acordo com o que está sendo apresentado. Nós temos os advogados, tanto da família como o advogado da parte do imputado. Todos eles estão acompanhando todos os depoimentos, todas as perícias, todos eles têm procuração nos autos para isso. E nós vamos levar a cabo esse inquérito policial da forma com a maior lisura possível, não sendo precipitado em dar qualquer juízo de valor adiantado. O advogado que está representando a família da menina Thalita disse que, com os elementos que foram apresentados por testemunhas, eles devem tentar reverter o que foi posto no flagrante delito. Se realmente fosse culposo, se realmente fosse uma falta de cuidado, o que se espera de um cidadão comum é que ele pare para ajudar, é que ele socorra a pessoa, e não que ele saia em disparado, não que ele quase atropela duas outras pessoas, que ele se esconda ou que ele se furta da autoridade pública, que ele só saia de onde ele está 10 horas, 11 horas depois, impedindo qualquer tipo de teste ou nem impedindo o teste, fazendo com que o teste não tivesse mais sortido seu efeito. Se nós esperamos isso de uma sociedade, o que não esperar de um policial militar que defende a sociedade? Então, nessa concepção, nessa situação, o importante seria que ele, se realmente fosse culposo, ele teria que ter parado o veículo e ter ajudado a criança, o que ele não fez. E a informação de que ele estava com outras pessoas no veículo também é inverídica, porque existem testemunhas dizendo que ele estava sozinho no veículo. Então, mais uma vez, isso aí só reforça ainda mais o posicionamento de ser dolo e não culpa, como há uma certa, vamos dizer assim, informação primordial feita pela autoridade pública. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br, seu portal de notícias.